Quero compartilhar com vocês aqui algo que me chamou a atenção. Eu ouvi uma mensagem esses dias e eu percebi, na verdade a gente já sabe, né? Mas tem coisas que só saltam aos nossos olhos. Eu percebi como que alguns comportamentos não mudam apesar do tempo, né? Para que vocês tenham um contexto, a história da qual eu ouvi, a mensagem está no livro de Marcos. Né? Jesus ele está indo para Jerusalém com seus discípulos e no caminho ele explica para os seus discípulos como que vai ser a chegada deles lá, nesse período, né? Já é o final do ministério de Jesus. E aí ele fala, olha, quando chegarmos lá, eu vou sofrer perseguições, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, eu vou apanhar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E aí, dois dos discípulos de Jesus, João e Tiago, vou dar nomes, João e Tiago, chega para Jesus e fala assim, mestre, quando chegares lá na glória, separa para nós uma cadeira à sua direita e uma à sua esquerda. Antes ele fala, olha, a gente quer fazer um pedido e já aceita? E aí Jesus fala, qual o pedido que você tem para fazer? E aí ele fala isso, né? Quando chegares lá no teu reino, separa uma cadeira para cada um de nós. Diante daquele contexto, os reis tinham aos seus lados do seu trono cadeiras de pessoas que ajudavam na administração do reino, né? Ajudavam o rei a governar. E aí ele pede, né? Me dá uma cadeira à sua direita, uma cadeira à sua esquerda, quando chegares lá no reino. E aí Jesus fala para eles assim, vocês estão dispostos a beber do cálice que eu bebo e a ser batizado com o batismo que eu vou ter? Porque notem bem, antes de Jesus falar que ele vai ressuscitar, ele fala do sofrimento que ele vai ter, da perseguição que ele vai sofrer, das humilhações que ele vai passar. Mas os discípulos focaram em dizer, quando chegares no teu reino, separa para nós uma cadeira. E aí, nessa minha análise, né, nessa atenção que me chamou, nesse pedacinho aí do comportamento desses dois discípulos, é que eu fiz essa comparação até hoje. Pessoas chegam até nós quando nós conseguimos vencer, conquistar algo, para tentar tirar benefícios daquilo que nós lutamos para conseguir. Quantas vezes pessoas se aproximam de nós com a intenção de usufruir do benefício pelo qual conquistamos. Mas, assim como Jesus fez a questão, você fez a pergunta, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a beber o cálice que eu bebo? Porque é muito fácil chegar no final e falar assim, ai, me leva lá naquela reunião que você vai participar, vai ter tanta gente importante, né? Ou então, tipo, ai, você vai viajar para me leva junto com você e não sabe o quanto que custou para você conseguir. E é o que nós passamos diariamente, né? Então, assim, quantas pessoas não querem se aproveitar? E aí tem um detalhe. Como que nós iremos nos comportar diante dessas pessoas? Porque é difícil dizer não. E eu vou te dizer, normalmente, quem pede é quem está próximo. Porque esses discípulos, eles estavam o tempo todo com Jesus. Eles entenderam que Jesus ia ressuscitar. Glória a Deus, ele tinha fé. Hoje a gente sabe que Jesus ressuscitou. Naquela época eles não sabiam, Jesus não tinha morrido ainda. Mas eles creram que o que ia acontecer ia levar à glória. Mas ele não falou, vamos participar contigo, Jesus, vamos estar contigo ali te ajudando. E aí, quando chegar na glória, a gente divide a recompensa. Não, ele só quis dividir a recompensa. Então, como que vai ser o nosso comportamento? Porque a resposta de Jesus para eles, depois que eles falaram, não, nós vamos beber do cálice, nós vamos querer ser batizados com o teu batismo. Então, Jesus respondeu para eles, não cabe a mim escolher as pessoas que estarão governando comigo, porque essas cadeiras já estão separadas.
E é esse o comportamento que nós devemos ter. A sabedoria de Jesus, de ouvir o que aquela pessoa estava dizendo, pedindo, e ter a maturidade, com a educação, de responder: olha, não compete a mim te dar a glória, te dar a recompensa, porque a gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, eu estava fazendo essa comparação, achei interessante de compartilhar, né? Porque é triste para a gente, né? Quando a gente está passando por dificuldades, não ter ajuda, não ter um reconhecimento, não ter um apoio, uma força, um incentivo. Mas quando a gente consegue conquistar, vem alguém e fala: me dá uma fatia desse bolo. O bolo que você teve que buscar todos os ingredientes, com toda dificuldade. É triste. Isso magoa a gente. Tem pessoas que não percebem. E a gente entende que essas questões acontecem com pessoas muito próximas, com pessoas que conseguem ver o nosso sofrimento, porém ficam quietinhas, só esperando a hora da recompensa. E aí, para não acabar com a história triste, né? Nessa mesma mensagem, eu ouvi um consolo, que eu também quero deixar aqui para vocês. No livro de Êxodo, na Bíblia narra um episódio, uma situação que nos ajuda. Em um certo momento, acontece algumas situações lá, você tinha que ler a Bíblia para poder saber da história, né, gente? Vou contar tudo aqui para vocês. Vamos resumir. Josué está brigando lá e Moisés, que era o líder da época, vai para o monte orar para interceder por Josué que está lá na guerra, né, a favor do seu povo. E aí o Moisés está lá orando com as mãos levantadas, simbolizando a bênção de Deus sobre o seu povo. Só que Moisés já está com uma idade avançada e seus braços pesam. Até a gente, né? Se você ficar muito tempo com a mão levantada assim, vai chegar um momento que você vai sentir cansaço, peso, né? Para vocês poderem entender o contexto. E aí, Moisés está lá com a mão levantada e o povo está lá guerreando. E o sublíder, né, o vice ali, é o Josué que está guerreando lá na frente da batalha. Quando Moisés se cansa, que ele baixa as mãos, o povo começa a perder na guerra, né? Começa a dar baixa ali no exército, e aí Moisés respira, levanta a mão mais um pouquinho e o povo começa a ganhar na guerra. Quando 2 outros homens percebem aquela situação, vai ajudar a Moisés continuar com os braços levantados. Também vou dar nomes, né? Arão e Ur. Arão segura de um lado e Ur segura do outro lado. Cada um segura as mãos, os braços de Moisés, sustentando, ajudando ele a permanecer com os braços levantados, porque daí a bênção vem sobre o povo que está lutando. E essa guerra dura um certo tempo. Dura horas e horas e horas. Vai ler que você vai saber quanto tempo que durou essa guerra. E o povo saiu vencedor. Que eu quero consolar. Qual é o consolo dessa história? Da mesma forma que teve pessoas na história anterior que queria tirar proveito do que já tinha se solucionado, vamos dizer assim, da conquista, existiu também 2 outros homens que estavam dispostos a lutar ao lado de Moisés para que todo um povo tivesse a vitória. E eu quero declarar na vida de cada um de vocês que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai enviar pessoas que vão também te sustentar no momento de dificuldade, que vão levantar suas mãos, que vão te incentivar, que vão te apoiar, que vão te ajudar, que vão batalhar ao seu lado para te ajudar nessa guerra. E mais interessante, você vai sair vencedor.